Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos acompanham, nos assistindo aí da sua casa, televisão, smartphone ou qualquer outro dispositivo móvel já inventado pelo homem. Eu sou o Will. Eu sou a Carol. E eu sou o Rafa. E esse é o Peregrinando. Que medo, cara! Que medo, agora deu medo. Eu falei, você não é mais o Rafa? Eu falei, não, eu sou o Carlos agora. Só fala do eu sou, não sei o quê. Eu falo só, nem preciso. E eu sou o Rafa. E esse é o Peregrinando. Se você ainda não conhece, o Peregrinando é o nosso programa da comunidade Missão Peregrinos do Amor, onde nós debatemos alguns temas aqui da Igreja Católica de forma mais descontraída. Nesse bate-papo aqui, o Rafa está até mostrando ali, bem lembrado da nossa linda caneca, que hoje, só hoje, eu acabei esquecendo, mas que eu tenho lá em casa e é linda. E se você não conhece, nos acompanhe, né? Siga lá no YouTube, coloque TV Peregrinos do Amor, veja todo o nosso conteúdo, o nosso programa que está muito legal. E antes de falar aqui o tema, antes de entrar na nossa reflexão, que hoje nós vamos conversar sobre um tema muito bacana, com nossa história, com nossa vivência. E antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês sabem, olha só, hein? Vamos começar bem aqui, E vem. Treinem aí, vamos ver, puxe na memória se vocês sabem qual é o ex-jogador de futebol brasileiro que ainda não é de Deus. Nossa. Repete. Ex-jogador de futebol brasileiro que ainda não é de Deus. Não faço ideia. Nem eu. É o Edmundo. Nossa, Edmundo. Roda a vinheta. Por um momento eu pesquisei, será que ele jogava bola mesmo ou será que ele só batia no adversário? É o animal. Mas vamos lá então, continuando aqui, depois dessa piadinha, esse gracejo inicial, eu vou ler aqui uma passagem para vocês que o Rafa ele colocou pra gente assim que eu consegui, e tá lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Então vamos lá. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não se conformem a este mundo, mas transformem-se, renovando o próprio modo de pensar, para que vocês possam distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então nós vamos discutir aqui hoje como estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Porque a palavra diz, e essa é a nossa posição, né? Nós vivemos isso, nos esforçamos todos os dias para viver isso, mas o quão difícil é, né? Como é difícil, cara, porque o mundo ele oferece muitas coisas boas, mas também muitas distrações, né? Distrações que eu falo é aquilo que te distrai do alvo, que é Cristo, que é Jesus, que é o céu, e o mundo ele nos oferece muitas coisas que nos distraem, que nos tiram ou tentam nos tirar desse caminho. E aí é difícil, né, pessoal? Se vocês quiserem até começar e dar o pontapé inicial, eu acho que a parte mais difícil pra mim, cara, é no trabalho, né? Porque se pensar bem, a maior parte do nosso tempo, muitas horas do nosso tempo, a gente não tá com família, né? Sim. A gente tá lá no trabalho, tá convivendo com as pessoas, e é lá que a gente dá um E principalmente passo. isso, né? A gente tá convivendo com as pessoas, né? Então é uma das coisas que mais pegam, porque cada um é de um jeito, né? E nisso a gente acaba, às vezes, pra se encaixar, pra se adequar, a gente às vezes dá uma escorregada e acaba entrando no lance da pessoa, né? E eu falo que não é nem isso, né? Tipo assim, ó. Às vezes a gente tá numa rodinha assim, inconscientemente a gente acaba falando ou fazendo alguma brincadeira ali que um segundo depois fala assim, puxa vida, não era pra eu ter feito isso, não era pra eu ter falado isso. Ou até o jeito de tratar a pessoa, né? Porque no nosso meio de trabalho existem pessoas de vários tipos, umas que a gente se dá bem, outras que a gente não se dá tão bem, né? Então é bem difícil. Lá no meu trabalho eu vivo essa experiência todos os dias, né? De tentar manter o foco e tentar tratar a pessoa no amor, né? Afinal,
é esse o nosso carisma, né? Esse o nosso chamado, ser peregrino do amor. E não é fácil, cara. É uma briga difícil boa. Porque no ambiente de trabalho, geralmente, tem muita piada, né? Independente de onde você trabalha, cara. Você trabalha no escritório, numa fábrica, sempre vai ter aquelas piadinhas, né? Se você não se ficar muito atento, muito firme, você se desvia mesmo. Como é, por exemplo, a questão de casamento, cara. Tipo, eu sou casado e um monte de gente casado, mas o que tem de piadinha falando mal de casamento, de esposa, às vezes você acaba embarcando, sabe? Você sabe que tá errado, mas parece que você acaba cedendo em algum ponto ali pra não ficar também no chatão, sabe? Tipo, isso, difícil, você cara. falou a palavra. Às vezes a gente não entra, né? Como São Paulo fala, né? Não vos conformeis, né? E o que é conformar? Conformar é você tomar forma de alguma coisa, né? Então, o que ele tá falando aqui? Pra gente não tomar forma do mundo que a gente vive. E não sei no trabalho de vocês, mas lá onde eu trabalho, assim, existem sim pessoas lá no meu setor que são de Deus, né? Que participam da igreja, mas não é a fundo, né? Esse como nós aqui tentamos ser, né? Não vou falar que somos porque seria muita presunção, prepotência. Mas assim, a gente tá numa vida que a gente tenta, né? A gente cai, a gente levanta. Os santos falam, né? A santidade é você saber cair, quer dizer, você cair, né? Reconhecer e continuar, levantar e continuar. Mas assim, as conversinhas sempre tem, né, meu? E é o que eu falo, parece que tem um negocinho dentro da gente que sempre tende pro mal. Sempre tende assim, como eu comentei no começo, às vezes a gente chega em algum assunto, fala alguma coisa, faz algum gesto que você fala assim, puxa vida, cara, não é isso que eu vivo lá na comunidade, né? E uma coisa assim que eu acho interessante também, que eu até coloquei aqui, essa questão da gente ser cristão não devia ser um peso para nós, né? A gente tá aqui numa vida que a gente tá buscando isso, né? A gente vive, querendo ou não, isso todos os dias. O Dri faz uma comparação que eu acho muito legal, que é que a vida de santidade é subir uma escada rolante que tá descendo, né? Então, se você não se esforçar, se você não buscar e não querer buscar esse objetivo, como o Will comentou, que seria Jesus, a gente começa a andar para trás. A gente não faz nada, a gente já começa a regredir. Então, a gente precisa estar nessa busca, nessa vontade. E muitas vezes a gente, mesmo assim, buscando e querendo, a gente comete um deslize ali e você fala assim, putz, o que eu falei? Por que eu falei isso? Não condiz com a vida que eu quero ter, com a vida que eu quero mostrar para as pessoas que eu quero ter, né? Tanto que o Monsenhor lá na homilia que surgiu esse assunto, né? Surgiu esse tema, esse novo formato. Deixa no comentário se você gostou desse novo formato aí pra gente saber se a gente tá no caminho. Mas ele falou uma coisa que eu já vinha pensando há um tempo, né? Será que as pessoas que estão no meu serviço conseguem perceber? Porque eu consigo perceber a mudança de quando eu não estava na comunidade a partir do momento que eu comecei a frequentar. Eu consigo hoje ver essa diferença. Situações que antes eu iria, sei lá, explodir, eu ia xingar alguém, eu ia falar alguma besteira, eu já estou um pouquinho mais contido. Porém, ainda existem uma situação ou outra que a gente acaba perdendo, né? E foi o que ele falou assim, as pessoas ao seu redor notam que você é diferente, né? Você consegue transparecer isso para a pessoa ao ponto dela vir falar para você, falar assim, nossa, William, o que tá acontecendo? Que você tá diferente, cara? O que é isso? E é aí nesse momento que a gente precisa lançar as redes e falar assim, você tá me achando diferentão? Chega aí com o pai pra eu mostrar o que é que tá diferente. E o engraçado é que a gente foi super bombardeado com essa questão depois do final de semana inteiro, porque o padre comentou isso na sexta-feira na missa, depois no sábado a gente foi fazer uma missão com uma irmã nova que veio aqui pra diocese e ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, será que nós estamos transparecendo esse Cristo que nós estamos
aqui adorando, que nós estamos aqui pregando, porque nós temos que transparecer esse Cristo, né? Tem até uma música, ela é de comunhão, ela fala que nós temos que ser um outro Cristo para os nossos irmãos. Então, né, a gente ter sempre essa consciência, será que a gente está sendo mesmo? E o Tri falou muito isso na formação também, que a gente teve domingo, né? Então veio tudo casando, a gente ficou, cara, é isso mesmo, sabe? É isso que a gente tem que trazer. Porque hoje nós somos bombardeados de todos os lados, seja no trabalho, seja em filmes, em séries, em tudo. Até as crianças hoje em dia são esse muito... aí é um outro ponto que a gente vai debater muito aqui, que é filme e série. Mas pode concluir aí, cara. Não é isso, pode ir. Cortei você, pode continuar, cara. Quebrou as pernas dela. Quebrou? Não, mas era isso, né? Essa questão de nós estarmos atentos a essas pequenas coisas, né? Óbvio que tem dias que a gente não acorda da melhor forma, né? Mas a gente sempre tentar lembrar e voltar e falar assim, não, né? Eu sou diferente, Jesus, por favor, me ajuda, Deus, pelo amor de Deus, né? Às vezes a gente dá dessas, mas é sempre ter esse foco, né? Que a gente está atento mesmo nos pequenos detalhes, né? Do nosso dia a dia. Cara, esse assunto é muito bom, porque tem muita coisa pra falar, tem muitos braços que você pode se agarrar ali, né? O primeiro ponto é como o Rafa falou também, né? A conversão é diária e é permanente, né? A gente não pode falar, então já fiz até aqui, agora já tô convertido e todos os meus passos agora são da direção certa, ninguém mais me desvia, eu sou o bonzão e agora eu vou caminhar sozinho. Isso aí não existe, né? A gente sabe disso, a conversão tem que ser todo dia. E aí eu tava pensando numa outra coisa também, porque a gente tende a sempre escolher o pior, por exemplo, assim, né? A gente sempre não faço o bem que eu quero, e sim o mal que eu não quero, né? Ou seja, você sempre tenta pegar, parece que você é condicionado a escolher a parte que não te leva mais próximo de Deus, Às né? vezes por ser a parte mais fácil, né? Pode ser. Que não exija tanto. Pode ser. Aí eu tava pensando realmente nisso. Será que a gente já nasceu assim? E tipo, posso usar como uma desculpa? Isso vem do pecado original, na verdade, né? É essa concupiscência que a gente traz na carne do pecado original que faz a gente sempre procurar o mais fácil, né? Sempre o caminho mais fácil, que não vai doer tanto em mim. Então, sempre o que vai me trazer prazer ou o que não vai me tirar muito da zona de conforto. Sim. E aí eu fui procurar aqui no catecismo, o catecismo da igreja que tocou YouCat, que é o catecismo jovem, aí, mais voltado pro jovem, né? Sobre a liberdade, cara. Porque se você pensa que você já nasceu condicionado a sempre tomar as piores escolhas, você não é livre, né? Porque a liberdade, ela pressupõe que você tem o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Então, no catecismo ele fala aqui, ó, a liberdade é a possibilidade concedida por Deus de poder agir totalmente por si próprio. Quem é livre não age por determinação alheia. Deus nos criou como pessoas livres e quer a nossa liberdade. Ou seja, não dá pra usar a desculpinha de eu nasci, então eu já nasci predestinado. O cristão Gabriela, eu nasci assim, Gabriela. Eu cresci assim e assim eu vou morrer. Então, não dá, né, cara? Porque geralmente as pessoas, eu, por exemplo, quando não sabia, quando eu não tinha acesso a esse conteúdo, ao catecismo ou qualquer outra formação, nossos irmãos, eu usava muito essa desculpa. Eu falei, não, mas eu já nasci assim já, né? Não é culpa minha isso. E na verdade Deus quer que você, dentro da sua liberdade, o escolha. Então você é livre para fazer qualquer coisa, mas Ele espera que você escolha a melhor parte. Então é muito louco isso, né, cara? E é isso que é o difícil. Essa parte é que é difícil. Essa que é a parte que é o difícil. Porque a gente tá falando de trabalho, por exemplo. Mas é o que vocês falaram, né? Que a gente tem que refletir. As pessoas têm que... O Dri falou muito bem isso numa conversa que a gente teve. Que nós somos jovens que optamos por essa vida, né? Não falo nem a vida de consagrado a uma comunidade, mas de católicos mesmos, né? E da gente de tentar viver essa radicalidade católica. E que a gente não tem que muito se assemelhar a um outro jovem que não está nessa realidade. Ele que tem que notar que nós somos diferentes. Até o Dri usou uma frase que eu gostei muito, que é que o jovem é atraído
pela radicalidade, é isso que ele falou, né? Então é isso, né? Ele tem que notar que você é diferente e tem que querer aquilo pra ele, né? E no seu dia a dia, por exemplo, uma vez, eu ainda me estresso muito, assim, às vezes, em alguns momentos, eu sou bem estressado. E eu tratei mal, assim, tratei grosseiramente uma pessoa num atendimento, assim. E eu tava, nossa, com dor de cabeça, um dia que eu não dormi e tal. Tava meio... A gente acorda às vezes meio mal-humorado. Aí eu dei meio uma Quase sempre. Aí eu dei uma patada numa atendente, assim, que não tinha nada a ver, sabe? Que ela tentando me ajudar. Aí eu saí do lugar, assim, onde eu tava, sendo atendido. Aí andei uns 2 quarteirões e falei, cara, tá errado. Tá errado, porque essa é a impressão que ela vai ter, né? E não é isso que eu sou. Foi aquele momento. Eu fui aquela pessoa naquele momento lá, né? Mas eu não posso deixar a irritação me vencer. Aquele que tá o dia inteiro irritado, ele não transmite o amor de Deus, né? E aí eu voltei, ela tava lá. Eu falei, moça, então sabe o que é? É que eu te tratei mal. E eu não sou assim. Então eu queria te pedir perdão, tá? Eu tratei mal você. Ela falou, não, tudo bem e tal. Mas eu quis mostrar pra ela. Não porque eu sou melhor do que alguém, mas porque aquele lá não era eu. Então, na verdade, é isso, né? Eu quis mostrar pra ela que não é porque eu sou melhor do que alguém, longe disso. Mas eu quis mostrar que aquele não era eu. Aquele era um momento, um lapso ali que teve de alguém que ficou meio estressado. Um monte de coisa que tava dando meio errado. Só quem sabe, quem é privado de dormir, cara, sabe como que fica irritado outro dia. E nem isso, né? E tipo assim, como Jó, né? Que perdeu tudo, né? O inimigo, quanto mais de Deus você é, mais ele quer tirar. Então, quanto mais fortalecido você fica, mais forte vem a tempestade para tentar te derrubar. Então, é até engraçado, né? Eu lembro um dia, eu tava rezando, né? Já tava na comunidade e tal. E eu falei assim, nossa Deus, pode vir, né? Tipo super-homem, sabe? Não, pode mandar as tempestades. Morreu meu avô, morreu minha cachorra, morreu meu tio. Tipo assim, veio tudo junto, tudo em questão de meses, assim. Eu falei, Deus, calma aí, né? Não é assim também, né? Não precisa vir tão forte assim, né? Porque, tipo assim, você fica louco, cara. O negócio começa tudo dar errado. Você fala assim, que isso? A gente mesmo, às vezes, acaba entrando nessa pilha, né? Fala assim, pô, tô aqui tentando fazer tudo de bom, né? Tudo bem, as coisas, tratando bem as pessoas. E só coisa ruim acontece, cara. Sim. Aí você tem que lembrar, assim, não. Mas é exatamente o que aconteceu com Jó, né? Foi essa aprovação de que então tira tal coisa, tira isso aqui, vamos ver se mesmo assim ele vai te adorar, ele vai te bendizer. E Jó continuou ali, entendeu? Então muitas vezes é isso, né? Lembrei uma frase: Deus deu, Deus tirou. Nossa, pesada essa, hein? Porque é a verdade, né? Não, Deus deu porque, e Deus na tira. verdade, é assim, né? Quando a gente tem esse costume de quando tá tudo bem, tá tudo muito ótimo, a gente tá ali, a gente até esquece de Deus. Aí, cara, apertou um calo um pouquinho, você já, ai, Deus, por favor. Aí, dá uma melhoradinha, você já fala assim, depois eu rezo, amanhã eu rezo, hoje não precisa. Então, acho que são essas podas, né, que Deus vai dando pra mostrar que nós somos totalmente dependentes dele. Né, que nós não somos suficientes por nós mesmos, que é mais essa pandemia, né, que a gente está vivendo. Isso mostrou que a gente está totalmente fora do controle, que o dinheiro não é nada hoje, porque hoje o dinheiro não compra saúde, nunca comprou, né, e hoje muito menos. E é isso que a gente está debatendo, muito o nosso assunto esse, porque se pensar, o que a gente está falando agora, que o Rafa falou e que eu já fiz na minha vida, é de falar, não, tá tudo bem comigo, senhor, quando vem os meus problemas, né? Porque tá tudo bem. No começo do meu casamento era assim, tipo, eu casei e casou uns 3 caras que eu conhecia, assim, e os caras enroladão, assim, de problemas, às vezes até financeiro, sabe, que começa já a vida com conta e tal, e a gente tava voando no começo, assim, do casamento. Eu falei, caramba, quando começam meus problemas, né, senhor? Quando vem, né? Entendeu? Nossa. Por quê? Porque a gente está muito ligado nisso, que é as coisas materiais. O que é tirado é o que é material?
Então, eu perdi um parente, eu perdi o meu emprego, eu perdi o meu carro, eu perdi minha casa. Essas são as coisas materiais, cara. Então, e é por isso também eu acho que o número de pessoas que chegam até Deus na dor é muito maior que no amor. Porque se você pensar bem, é a pessoa que tá no fundo lá, que ela já não... que ela já tá meio que desesperada já e que não tem mais nada e ela se volta a Deus, né? Ou quando ela passa por uma tribulação muito forte, a mesma coisa. Ela fala, não, agora eu lembrei que eu tenho que rezar aqui. Porque quando tá muito bem, a gente também tem que... não pode ser hipócrita, né? Todo mundo quando tá muito bem assim, ou a maioria das pessoas, não vou falar que não reza, mas que dá uma relaxada, dá, cara. Às vezes você não pode, a gente vigia, mas você reza mais quando você parece que tem tem algo pelo ali, que né? pedir, assim, não com mais intensidade, qual é a palavra? Enfim, quando a gente tem alguma coisa pra pedir com mais intensidade, que a gente precisa daquilo desesperadamente, daí a gente fica ali 24 horas. Mas igual você falou, se a gente não tem, se tá tudo bem, assim, a gente esquece, cara. Tipo assim, hoje eu não vou fazer as laudes, tô com sono, vou dormir mais um pouco. Hoje eu não vou fazer as completas, vou assistir um filme. Ou, tipo assim, se tá assistindo, se tá com maior sono, fala assim, cara, deixa, não vou fazer. A gente sempre vai, né, deixando pra lá. E é nisso que a gente, né, não rola. Porque, assim, tem uma passagem também que fala que cuidado que você que se julga estar de pé para não cair, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente tá ali, nossa, tô benzão, e de repente, a hora que você vê, cara, você já caiu um tombo gigantesco, né? E o Diri sempre fala, né, que quanto mais alto a gente estiver, maior o tombo. E essa pandemia, lógico que ela é, né, uma coisa horrível, né, para a humanidade, muitas mortes ali, mas ela meio que veio para deixar bem claro isso, né, ó, pessoal, rezem, né, e a questão do dinheiro, ela não tá salvando, cara, porque se você pensar bem, pessoas que têm posses, pessoas que têm dinheiro para pagar o tratamento, às vezes elas morrem. Elas conseguem sobreviver um pouquinho mais do que quem não tem. Mas no final é o mesmo, pouca né? coisa, cara, pouca sabe? coisa. E vem pra mostrar pra gente de novo que o dinheiro, lógico, o dinheiro não é tudo, né? A pessoa que depositou tudo no dinheiro, ela não tá viva hoje. É que a gente acaba, eu acho que, aproveitando o gancho, né? A gente acaba muitas vezes nos moldando ao mundo. Por quê? Se a gente vê hoje a cultura brasileira na música, vamos dar um exemplo, né? Que eu e a Carol, pra quem não sabe, a gente estuda um pouquinho mais, vamos pôr dessa forma, né? Você vê os MCs da vida. Qual é o objetivo da vida do cara? Primeiro, é sair da... MC não é músico, pelo amor de Deus. Enfim, né? Deixa quieto. Enfim, qual é o... Porque o que acontece, né? A pessoa tem objetivos muito claros. Primeiro, sair da pobreza, que ninguém quer ficar na pobreza. E a hora que chega num nível que hoje em dia é muito grande, o cara fica meio que só querendo ostentar. Não, porque eu tenho o carrão, com o carrão eu tenho uma mansão, com a mansão vai vir um monte de mulher pra mim, eu vou começar aí desenfreia a vida. E aí a gente acaba, nós, inconscientemente, talvez, pelo bombardeio que se gera nisso, né? Porque é muita coisa, é muita música, é muito tudo. A gente acaba, não vou falar conformando, porque a gente, como eu falei, a gente busca essa santidade, né? Busca não ser desse jeito, mas a gente acaba, de uma forma ou de outra, às vezes entrando, né? Não, mas isso aqui não tem problema eu fazer isso, não tem problema eu fazer aquilo. E aí no fim a gente acaba... Vira um ciclo que a hora que a gente vê, que a hora que a gente vê, já perdeu, já entrou num lugar que não é onde a gente deveria estar. Sim. Eu acho que é tudo mais o exemplo também, cara. Porque você pega assim, você citou o caso de MC, né? MC, jogador de futebol, todos esses caras assim que saem de uma pobreza, muitas vezes de uma miséria, cara, e começam a estourar e ganham muito dinheiro. O exemplo que eles têm nem sempre é o melhor. Às vezes ele vê o MC que tá começando, um jogador que tá na base ali, ele vê o cara que tá lá no topo, ele vê o cara que tá no Barcelona,
com jatinho, mulher. Ele fala, não, é isso aí. Beleza, quando eu tiver o meu dinheiro, ele sabe o que ele vai fazer, entendeu? Então, às vezes é um exemplo, né? Às vezes um moleque da favela, que ele tem um exemplo ali do pai e da mãe, que vão na igreja, entendeu? Que buscam a Deus, que orientam ele no catecismo e tudo. Se ele conseguir estourar dessa forma, ele provavelmente não vai pegar e vai comprar um carrão, ou vai lá com as mulheres, ou vai fazer festa, não sei o quê, porque ele sabe onde tá, entendeu? Onde ele tá depositando a confiança dele. Ele sabe que não é o dinheiro. Isso acontece com jogador de futebol, acontece com todo mundo que estoura, cara. Mesma coisa o cara ganhar na Mega Sena. Ele não fez nada. Ele jogou, apostou e ganhou na Mega Sena. Agora, o exemplo que ele tem do lado é que vai guiar ele. É isso que eu tinha pensado. A gente tem muita sorte mesmo, e somos abençoados da gente ter a comunidade. Sim. Porque na vida mesmo, que eu não estou na comunidade, eu tenho esses exemplos. Tem exemplo do chefe que tá ostentando, do cara que tem mais de uma mulher só pra falar que ele é o bonzão. Aí eu chego aqui, aí eu olho pros meus irmãos, pro Leozinho, pra Kellen, pra vocês, assim, falo, não, pessoal, vamos viver, tá errado. Vamos viver isso aqui, ó, que os nossos formadores estão falando, porque tá debaixo da luz da igreja, né? É assim que a gente tem que ficar. Se você não tem esses caras, fica muito complicado. Sim. Cara. E é aí que entra um ponto que eu anotei aqui, que seria o nosso exemplo perante ao mundo. Porque a Carol me deu um livro de São Francisco, e é uma frase muito conhecida dele, mas eu não entendia em que contexto ela tinha sido colocada, né? E aí nesse livro ele cita, né? Ele fala, é um livro escrito por um outro irmão que era da convivência deles ali, e ele fala que teve um dia que São Francisco, não era São Francisco ainda, era São Francisco de Assis, né? Chamou uns irmãos lá, falou assim, viu, vamos dar uma volta ali na praça, vamos evangelizar. Beleza. Aí foram lá, eles deram umas 3 voltas ali e foram embora. Aí um virou pro outro e falou assim, eles chamavam assim de pai Francisco, né? Pai Francisco, mas a gente não ia lá falar com o pessoal lá? Ele falou, não, o nosso exemplo, as pessoas nos vendo andar lá, a gente já evangelizou. Ou seja, né, a frase que o pessoal fala é que a gente que não precisamos de, se for preciso, se necessário, use palavras. Evangelize todos os dias, se for preciso, use palavras. Uma coisa assim, né, nesse sentido. Parecendo aqueles conselhos daquele cara do Instagram lá que fica loucão. Sim, mas é bem isso, né? E assim, esse talvez seja o nosso maior desafio, porque hoje nós, como consagrados, leigos, né, nós não temos o nosso hábito para mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. Assim, nós temos a nossa cruz que nós carregamos, mas quando você tá na rua e você olha uma freira, você olha um frei, você já vê, né? É mais fácil de você distinguir isso. Então, para nós, o que vai levar mesmo são as nossas atitudes e tudo aquilo que nós passamos para as outras pessoas, não a nossa roupa, porque hoje nós somos jovens, somos o mundo, a gente usa calça jeans, tênis e tudo mais, e o nosso hábito hoje é a nossa cruz, né? Então, assim, só que tem pessoas que muitas vezes passa batido, né? Ou, por exemplo, às vezes a gente tá em uma roda de amigos ou até em casa, vamos mudar pra casa o cenário. Muitas vezes a gente tá ali e ali a gente é o que a gente é. Muitas vezes no trabalho a gente ainda se esconde um pouquinho, que a gente tem que disfarçar quando a gente não tá bem, né? Porque afinal o trabalho tem que ser feito. Em casa não, em casa a gente é o que a gente é, extravasa, grita, e não é pra ser assim, né? Então, muitas vezes, o exemplo que a gente passa dentro de casa também é totalmente ao contrário do que a gente deveria passar, que é um dos pontos que foi colocado também pra gente conversar, que foi uma das dimensões, né? Então, a gente tem que tornar a cruz, sim, o nosso hábito, e muito mais além da cruz, né, que transpassa isso, são os nossos atos e ações tem que ser o nosso hábito. Porque se eu usar só uma cruz e sair falando palavrão, sair xingando todo mundo, de que adianta? É em vão. Eu só vou sujar aquilo que as outras pessoas estão vivendo, entendeu? Isso me faz muito pensar, né, quando a gente propôs esse tema, né, na questão do contra-testemunho, né?
E o contra-testemunho não precisa ser uma coisa muito absurda, não. Porque nem a gente tava dando os exemplos de sermos o exemplo, né? Estávamos dando o exemplo de sermos o exemplo. Mas assim, a gente vem, por exemplo, no trabalho, vamos dar o exemplo do trabalho, e a gente vem vindo assim numa caminhada firme, né? O pessoal fica, por exemplo, tendo conversinha, aquelas conversinhas de besta assim e tal, e a gente ali focado, trabalhando ali e tal. De repente, o pessoal começa a notar, né? Fala assim, poxa, o cara começou a ir na igreja, começou a participar lá da comunidade, ele já não tem mais parece que ele não quer mais conversar com a gente, né? O cara tá ficando até chato, né? Tá se excluindo e tal. Isso é ali. De repente, você entra numa conversinha, fala uma besteira lá, tá vendo lá? O cara não tá nada, ele tá lá só pra enganar os outros, não sei o quê. E é muito, assim, o mínimo que você faz pro errado é o que fica, né? Então, tipo assim, às vezes o pessoal fala assim, o contra-testemunho é, sei lá, o cara é o que tá acontecendo muito hoje, né? Um padre que vai largar a batina pra casar. Isso é o ápice de um contra-testemunho dentro da igreja, eu imagino. Mas agora, e quando eu tô lá no meu trabalho e falo uma besteira, e falo um palavrão, e brinco com quem não devia brincar, e xingo quem não devia xingar? Eu chego pro William e começo a falar mal de um outro amigo que trabalha com a gente. Isso também é um contra-testemunho. Porque você tá levando a pessoa que tá junto com você a falar assim, nossa, o cara diz que é da igreja, diz que faz isso, que faz aquilo, mas chega aqui e o cara não mudou nada, né? Então eu comecei a me policiar muito com isso. Porque é que nem eu tava pensando, né? São, vamos supor, 15 anos contra 3, né? Então a gente nunca tá pronto. Parece até injusto, né? Parece injusto, exatamente. Porque são 15 anos de uma vida desse jeito, fofocando, falando, levando tudo pelo lado num duplo sentido, né? A gente, pelo menos eu era muito assim, ainda sou um pouco, de tudo que acontece você tem, levo para um outro caminho que não tem nada a ver na minha cabeça, né? Muitas vezes eu nem dou sequência no que vai ser falado, no que eles estão conversando. Mas assim, aí você pensa, né? Fala assim, não é só o padre que vai casar, que parou de ser padre, que eu não sei se tem como parar de ser padre, mas aí agora ele vai casar, ele vai ter um outro matrimônio, né? Vai ter uma outra vocação, vamos pôr assim, né? Porque casamento é uma vocação, ser padre é uma vocação. Então não sei se como funciona isso perante a igreja, né? Mas não é esse o assunto. Mas assim, e os pequenos contra-testemunhos, que são eles que afastam as pessoas da igreja, né? A gente vê aí quantas pessoas falam assim, eu não vou na igreja por causa de fulano que fez isso com a mulher, que tinha outra família e ia na igreja. Pra que eu vou na igreja? Entendeu? Eu, às vezes, quando eu erro algum... A gente erra, cara, a gente é humano, né? E sempre que alguém me fala isso, tipo, mas você vai na igreja e tá fazendo isso? Falou, pessoal, a conversão é permanente, né? Eu não é que, tipo, eu vou na igreja no dia 2, aí no dia 3 eu não erro mais pro resto da minha vida. Se fosse assim, nossa, tava todo mundo tranquilo indo pro céu, cara. Se fosse assim, eu esperava até um pouquinho antes de morrer e né? Igual, foi Dimas que... Última hora. Última hora, espera igual o ladrão. Aí você fala, Senhor, me leva pro seu reino, né? Lembra do meu lugar lá. Não é assim, né? Então sempre quando eu erro, eu falo pra pessoa, eu errei aqui, não devia ter falado assim. Até eu falei com a minha irmã um dia assim, nossa, eu errei com você, né? Eu falei de uma maneira errada. Mas é isso, a conversão é permanente, eu vou errar mesmo, né? Até a santidade é muito mais a busca do que a chegada, né, cara? Você vai errar bastante. O importante é você ir lá e falar, pessoal, aqui, eu errei. Igual eu voltei lá pra falar com a atendente. Se eu deixo daquele jeito, ela com certeza vê minha cruz, aí ela ia ver alguém dali, entendeu? Ia falar, um cara que usava essa cruz aí, me tratou mal. E às vezes tem uma impressão errada. E é muito legal também quando você é reconhecido, né?
Por exemplo, lá no meu trabalho, o meu patrão um dia me mandou uma mensagem. Falou, William, eu sei que você é da igreja, né? Que você fala de Deus, tudo. Você tem como rezar por um amigo meu? Cara, isso é maravilhoso quando alguém olha assim pra você e fala com você. Porque eu não tenho intimidade com o meu patrão. Sabe, eu fujo dele. Patrão não é bom você conversar, cara. Quando manda mensagem, eu falo, pô, vai demitir pelo WhatsApp, cara. É horrível. Chegou minha hora. E não era, eu nem tenho intimidade, mas ele me viu ali na conversa com o pessoal e sabe, né, que é diferente. Dá um medo também, porque o seu ego não pode ser desse jeito, né? Você fala, agora eu tô bom, agora, imagina, não é assim que funciona. Mas é bom ser reconhecido, que você, pelo menos você tá falando, não, eu tô no caminho certo aqui. Agora, o que me incomoda é exatamente isso. Tipo, você pode acertar 99 vezes. Erra uma, pra você ver o que acontece com você. E nem precisa ser um erro muito grande, não. Não. Inclusive, os ataques que fazem a igreja que me incomodam é isso. Tipo, alguém vem conversar comigo e fala, mas você vai na igreja católica, mas e aquele padre lá que tá desviando dinheiro? E aquele padre lá que tá fazendo isso? Eu falei, uma vez eu me irritei, cara, quando ele falou isso pra mim. Eu falei, tá bom, você tá me falando um monte de exemplo ruim aqui da igreja. E vamos ver a história de São Padre Pio? Vamos conversar sobre Santa Madre Teresa de Calcutá? Vamos conversar sobre São Francisco de Assis? Ninguém quer saber, cara, da história do santo. Porque não dá ibope. O que dá ibope é você bater no padre, cara. É você bater na igreja, é você falar de... mas e as cruzadas? E não sei o que, quando queimavam as pessoas? Mas, cara... Por que o Vaticano não vende toda a sua riqueza pra acabar com a fome do mundo? Você que quer debater sobre isso, pare com esse argumento. Toda vez a mesma coisa. E simples, mas se vendesse... quantas instituições de caridade a igreja não sustenta, ou mesmo disso. É da igreja, sabe? Porque não, mas isso ninguém vê. Ninguém vê e não é interessante, que é igual o Rafa falou, ele bate num ponto, cara. Ninguém tá querendo saber da história do santo. Ninguém quer saber de santo. Ele quer saber do padre ali, ó, que eu tô vendo que tá fazendo coisa errada. E tem aquele lance, né? A igreja é santa. Os homens que estão nela, não. Né? Porque assim, claro, quem faz a igreja são os homens, mas a igreja como um ser, vamos pôr dessa forma, ela não é. Tanto que, pode ver, quando o Papa lança as cartas, né, que é o catecismo, né, que ele não tá errado, cara, ele nunca erra. É coisa que ele tá alinhado com a igreja, ele não faz isso sozinho, ele tem lá um colegiado de bispos que tá junto com ele. Então, assim, a instituição Igreja Católica é santa. O padre que é da sua capela, o padre que é não sei da onde, qualquer pessoa que tá à frente de alguma coisa tá sujeito ao erro. Nós somos homens, nós somos humanos. Não tem como. Você, a pessoa que fala isso, e as cruzadas? E você? O que você faz de errado na sua vida? E assim, é uma coisa que a gente apontar o dedo na cara dos outros é fácil. E agora eu olhar o meu erro? E eu, que nem o William falou, eu não sei se eu teria a coragem do William de perceber que eu fiz fui um pouco grosso com uma pessoa e voltar lá e falar assim, não, desculpa, né? Claro, se for uma coisa muito absurda, com certeza. Mas assim, às vezes a gente nem percebe. A gente tá naquela loucura ali que nem você falou, um dia que eu não dormi bem, você acha que às vezes a gente nem nota que a gente fez ou falou alguma coisa. Mas sabe por que eu fiz isso? Parte foi coragem, que a gente não pode também falar que não foi, mas porque a minha comunidade me salva. E aí eu explico por quê. Uma vez eu fui no mercado comprar House e Coca-Cola. E energético. Pra trabalhar. Tava no trabalho, eu trabalho melhor quando eu como House e bebo uma Coca. Aí eu tava passando no caixa ali, isso aconteceu, isso é verdade. Testemunho sério. Tava passando no caixa. Sabe quando você tá passando no caixa, só que você não tá olhando pro caixa? Você tá olhando pro celular, você tá pegando cartão e tal. Aí o caixa falou, viu, como que tá o Adriadson? Cara, eu tomei um susto. Falei, será que é algum irmão de comunidade, cara, que eu não olhei nem pra cara aqui, né? Tô mexendo na carteira. Aí eu olhei, era um cara que eu nunca tinha visto na vida.
falei, não, mas o Adriadson tá bem, né? Eu vejo ele, a Vanessa, as meninas estão bem. Ah, então, é que eu fui aluno dele. Eu fui um aluno ali, ele lecionou pra mim na instituição, não sei o que. E eu vi que ele tem uma cruz igual à sua. Desse dia em diante eu falei, pessoal, você estando fazendo o bem ou você estando fazendo o mal, é muito rápido a pessoa identificar, entendeu? Que você tem uma cruz no peito e que um outro cara que age diferente de você tá fazendo diferente e é um contra-testemunho que se eu tô lá fazendo uma coisa errada e xingando e brigando, ele vai falar, ah, então é isso que é? A comunidade é isso, então? Exato. É isso que o Adriadson ensina pra vocês? Exatamente. É isso que o Adriadson e a comunidade ensina pra você. Cara, essa frase me dói ouvir, cara. Me dói ouvir de verdade. Porque quem a gente tava comentando, a gente busca muito, não é pouco. Eu duvido que tenha alguém aqui na comunidade que faça umas coisas mais ou menos. Tem épocas que a gente desanima um pouco, é normal. Que a gente tá falando, a gente é ser humano, a gente tem hora que a gente tá bem, tem hora que a gente não tá. Tem dia que eu acordo com o humor lá em cima, mas tem dia que as coisas começam a vir e dar errado, você vai minando, você acorda um outro dia um caco, é normal isso. Mas eu duvido que tenha alguém que verdadeiramente tá querendo buscar e tal, e fica fazendo as coisas mais ou menos. E o que você falou é muito interessante, porque às vezes a gente não sabe, mas tem muita gente olhando pra gente, né? Às vezes a gente pode falar assim, poxa, eu não faço nada aqui na comunidade, não tô em ministério nenhum e tal, não sei o quê. Mas sempre tem alguém que fala assim, poxa, o William naquele em pedir perdão, nossa, o cara é excepcional. O William para ir, sei lá, para ir falar fazer a parte que a gente tinha muito aqui na comunidade de fazer a recepção, que chamava acolhida. Nossa, ele só dele estar ali, dar um boa noite e já, nossa, transforma meu dia. E aí você fala assim, poxa, eu não faço nada, eu venho aqui só dar bom dia, só dar boa noite aqui na igreja. Mas para alguém tá falando assim, poxa, esse dia, quando o William tá lá, parece que o boa noite dele é diferente de quando não é ele, entendeu? Então, o mínimo que a gente tá fazendo, a gente tá sendo observado, cara. É uma coisa que eu aprendi, que aconteceu uma situação aqui uma vez aqui na comunidade, que alguém falou assim, nossa, você e a Carol são um exemplo pra mim e pra minha esposa. Eu falei assim, mas mano, como assim? O que eu fiz, né? Tipo, a gente nem é casado, sabe? A gente tá ali e é exemplo pra um casal. E veio falar assim, falou, nossa, que bacana, vocês são muito comprometidos com o que vocês se dispõem a fazer e tudo mais. E tipo assim, pra nós era uma coisa normal, corriqueira. Esse é o lance do exemplo. Esse é o lance Porque do exemplo. O exemplo é igual você contou a história de São Francisco que saiu pra dar uma caminhada. Ele não virou pra todo mundo e falou, vamos ser exemplo? A gente vai ser exemplo, tá? Então todo mundo caminha ao redor da praça com cara de exemplo. Todo mundo se mexe com a postura do exemplo. Ele não falou isso. Ele falou, vamos viver? Vamos dar uma volta na praça. Então vocês estavam vivendo e aí tocaram a vida das pessoas. Como também, tenho certeza absoluta que alguém tocou a sua. Algum momento você olhou e falou, nossa, aquela pessoa é diferente, é um exemplo pra mim. Então, o lance do exemplo é justamente esse, cara, é não tentar ser, né? Exatamente, porque senão a gente cai na prepotência do nosso ego. A gente cai no nosso ego daí, né? E muitas vezes a gente vai querer passar uma coisa que a gente não é. E isso é o contra-testemunho. Então, por exemplo, eu vou passar a ideia aqui dentro da comunidade que eu sou um cara legal, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas chego em casa, chego chutando a cachorro, chego chutando meu pai, minha mãe, não que eu faça isso. Não chutem os cachorros. E não chutem os cachorros. Mas assim, às vezes a gente quer passar uma coisa que a gente não é, e aí a gente tá não sendo o exemplo, né? Sim, até o Dri, ele sempre fala, né, quando a nossa conversão ela é diária, e quando uma pessoa de fora vem e começa a se aproximar de nós, começa a trilhar isso, ela tem que dar os passos dela no tempo dela. Não adianta querer de uma hora para outra se tornar aquilo que uma pessoa que está aqui faz 8, 10 anos é. A gente tem que dar os nossos passos, porque o Dri sempre fala, sempre quando uma coisa acontece muito rápido, não se sustenta e não é verdade.
Então a gente tem que sempre estar atento nisso, né? Sim, a gente permanecer e buscar, puxa, cair de novo, vai, levanta e tenta, sabe? Mas a gente entender que a gente tem o nosso tempo e está sempre na busca, porque tudo que é rápido demais, né, às vezes não é verdadeiro. E a maneira de falar também é importante, cara. Porque senão passa uma ideia que você... olha, muito moralista. Olha o moralista ali, superior, falando de cima comigo. Né? Eu tenho uns papos agora de filho, por exemplo. Eu sou casado, tenho 2 filhos. E aí, quando tá numa roda assim, conversando... A galera, cara, mais mói, filho. Tipo, não, eu não vou mais ter nenhum. Só gasto, não sei o que. E às vezes no trabalho tava assim. A galera, pô, não dá pra ter filho. Muito gasto, né, não sei o que. E aí pergunta pra mim, eu falo, eu tenho 2, cara. Se Deus abençoar, eu quero mais. Aí, se eu não escolho bem a palavra, me parece que eu tô sendo muito moralista de falar isso. Só que se eu não falo, eu também tô mentindo. Então, é bom que você escolha bem as palavras. E com filho é muito assim, por exemplo. Todo lugar que eu vou, as pessoas falam, você tem 2 filhos? Tem. Já dá pra parar, né? Não. Por que dá pra parar? Chega, né? Todo mundo queria ter 2, já tem um de cada sexo. Para, né? Já deu. E não é, só que aí se você não escolhe bem as palavras, também... Na verdade, se você parar pra pensar, o que as pessoas querem, e eu também queria isso antes, é criticar para arrumar uma desculpa para me sentir confortável. Então, eu não quero ir na igreja, eu falo mal de você que vai, cara. Eu falo, não, ó o Rafa lá, ele vai na igreja, mas faz coisa errada, por isso que eu não vou. Então, sempre é assim, a pessoa que tá meio que atacando, no fundo, é só para criar uma desculpa para ela se sentir confortável onde ela tá. Ela não quer se mexer. Eu não queria ir na igreja. Eu falava, por que eu vou lá? Deus tá em todo lugar, eu rezo em casa. Entendeu? Ou seja, a pessoa ataca para se criar uma zona confortável. E é lógico, é muito fácil, sempre é falado isso aqui, é muito fácil ser de Deus aqui com as pessoas, no nosso caso da comunidade, porque tá todo mundo pensando igual. Mas e quando você sai, cara? Você levantou bem um ponto. E a televisão? Cara, que sacrifício esses dias que tá, tipo, assistir uma série. Pega lá uma série para você assistir que não tenha nenhum... Cara, todas as séries, quase todas as séries, ou tem uma cena de nudez, ou tem uma cena de relações sexuais ali que não dá pra você assistir, velho. Hoje em dia, muitos outros tipos de casais. Tipo, outros tipos de casais. Esse abecedário inteiro que já tem, né? Dos gêneros. Então, e aí? Tipo, até assistir TV, cara, você tem que se preocupar com tudo. E nem série. Já tá até em desenho animado. A gente já falou lá no programa Calu, acho que o programa passado, né? Cara, nem desenho dá pra você deixar a sua criança assistir em paz, cara. Como a gente assistia Dragon Ball, a gente assistia Gato Félix, Tom e Jerry. Nessa não tinha, mano. Era só uma coisa assim... Nem tinha fala o negócio. Abstrata, era só desenho ali. Mas você viu o que a Disney tá fazendo agora? A Disney tá legal. Tipo, você coloca lá... Eu não assisto as coisas da Disney, mas eu tenho a senha lá, eu não tenho a conta. Mas se assiste os desenhos antigos, é sério, você pode colocar lá, tipo Pocahontas, que é antigo, Aladdin, esses desenhos antigos. Antes de começar, tem um aviso da Disney. Escrito, ó, esse desenho na época podia conter cenas, podia conter expressões que hoje não são aceitáveis. Cara, tem isso. Os caras se preocupam tanto. Eles estão num ponto que, ó, tudo vai ofender, então vamos avisar que lá atrás foi feito errado. Mas hoje em dia, cara, é pior. Isso é engraçado. O pensar que lá atrás era errado e que tudo que a gente tá vivendo hoje é o certo. Não é, gente, sabe? Porque assim, olha ao redor tudo que tá acontecendo, as coisas que são impostas, né? Hoje é a geração mimimi. Tudo que a gente fala tem alguma coisa, você são os istas da vida, né? Então é estranho a gente pensar que pra eles hoje tudo que aconteceu lá atrás era tudo errado, cara. Era tudo um jeito homofóbico, um jeito, sabe, machista de pensar e tudo mais. Óbvio que algumas coisas sim são verdade, mas do jeito que é imposto hoje, tudo que eles querem mostrar hoje, cara, é surreal. E eles querem tantos, né, ter regalias e essas coisas que eles mesmos acabam fazendo a diferença deles ali
né, que eles querem ser tratados como todos iguais, mas eles mesmos acabam criando coisas que fazem deles serem diferentes. E é maluco isso, cara, porque é lógico que você cresce, amadurece, pensa diferente, ninguém tá falando que não é. Mas o jeito que eu tava assistindo os desenhos lá, que tem essa mensaginha, parece que eles falam: ó, pessoal, desculpa, tá? Tem um casal hétero. Caramba, mas é isso, né? É uma mulher. É tipo, ó, desculpa, hoje a gente entendeu que tem que ter todo tipo de casal. Só que lá atrás a gente só colocava os héteros, então desculpa. Não, tá certo, agora que tá maluco. Então é mais ou menos isso, né? E a questão da série, cara, é isso. É estar no mundo sem ser do mundo. Só que os caras da série, não sei se vocês já notaram, algumas séries, eles são tão, tipo, maliciosos que na cena que a gente não pode ver, que é tipo uma cena que vai me levar a pecar, uma cena de nudez, uma cena de relação ali, eles colocam naquela cena uma fala importante. Entendeu? E aí você pula a cena, porque eu vou assistindo com o controle aqui do lado. Tipo, eu tô assistindo. A hora que deu uma cena ali, eu passo rápido. Aí eu falei: Ih, quem matou o pai de quem? Não sei. Tava naquela cena ali, alguém falou. Eu falei: de agora, mano. Entendeu? Parece que eles querem de qualquer jeito que você fique filtrando. Então você tem que ver. Ah, e aquelas classificações também mentem. Tipo, não é... Ah, essa aqui vai conter droga, conter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles dão uma enganada ali, entendeu? Às vezes não contém e tem lá, velho. Tem subliminar, tem umas paradas. Então você tem que ficar fazendo esse filtro. O que eu tô assistindo? Sem contar em TV aberta, que eu já não vejo há anos e que não dá Nem pra fazer, sei cara. o que passa Eu em TV também aberta, nem mas- sei mais nada. Não vejo faz muitos anos também. É casa de tia, tipo, eu vou na casa das minhas tias, sempre tem lá tá rolando a TV bobo lá. E mesmo a gente filtrando, né, tipo assim, selecionando, não assistindo a TV aberta, a gente é bombardeado de qualquer lado, igual você falou. Não, hoje a gente não vê mais escapatória nem pras crianças, que tem que ser criança e assistir desenho. Cara, quando que Dragon Ball tinha essas coisas? Cara, se tinha... A gente não percebia, Era né? muito Cara, escondido, né? E outra, a criança já não tava com aquela mente. É. Tipo, eu vou ver aqui que vai ter. A gente tava falando: eu quero ver o Goku. Nossa, ele virou Super Saiyajin 2 agora. 2, Nossa, os dois ficam com uns rainhos do Você ficava lá passando. tentando virar Super Saiyajin também. É. Era isso que a gente queria. E tem adultos que assistem até hoje. Não, não Abraço vou aí não pro vou falar adulto quem, né? Dragon Ballzeiro. Não vou falar nada que eu assisto. Às É. vezes, uns É, animes. tem adultos que assistem até hoje Dragon Ball. Não, Naruto. Não, mas então, é isso, cara. Tipo, nem as crianças. Não dá pra você deixar um desenho rolando lá e seu filho assistir. Ou seu sobrinho. Não dá pra você deixar, cara. Você tem que ficar atento. Então isso também é estar no mundo, mas não ser do mundo. É você conseguir fazer esse filtro legal, entendeu? Eu acho interessante que um episódio que a gente fez caçar sobre família, ela fala que ela com o Xande sempre assiste, por exemplo, as coisas da escola, que a escola passa, algum vídeo assim, eles assistem antes pra ver se tem alguma coisa pra daí passar pras crianças e tentar contornar e explicar a situação, na verdade, ali, né? É o que hoje em dia é uma realidade pra nós, né? Porque tá tudo de ponta cabeça mesmo. E porque parece que eles querem impor que a gente tem que se conformar com isso hoje, sim. Que o que a gente aprendeu lá atrás, com o que a gente acredita que é errado. Que a conformidade agora é isso, então vocês vão ter que engolir. e aí cai nisso que a gente tava falando, né? Nós temos uma opinião, eles têm as deles. Nós temos que aceitar a opinião deles, mas eles não podem aceitar a opinião nossa. E aí você fala: mas peraí, quem que tá fazendo a discriminação agora? Eu acredito que existe homem e mulher. Não julgo quem escolhe ser fora disso. A gente não tá falando de julgamento, a gente tá falando de uma certeza que homem tem lá um cromossomos e mulher tem outros. Isso é genética. Agora o pessoal quer... Não, porque o homem, a pessoa nasceu assim, só que ela quer ser outra pessoa. Tudo bem, vai ser feliz, né? Porque é o que o mundo prega hoje. Sim. Só que daí o que acontece? A pessoa vai lá, começa a fazer tudo que tem pra fazer de errado, aí dá uma baita de uma coisa muito grande errado, um M muito grande, aí vem e fala assim: não, porque Deus não gosta de mim, não, porque Deus fez isso pra mim, como que Deus permitiu que acontecesse isso?
Cara, você tá colhendo o que você plantou. São as consequências São dos as atos que você consequências. escolheu, da vida que você escolheu. Exatamente. E não, as pessoas preferem jogar a culpa em Deus. Né? É mais fácil mais jogar fácil. a culpa em Deus. Cai no que o William falou. Mas eu vou jogar a culpa em Deus porque eu não quero me responsabilizar pelo que eu fiz. É mais fácil eu jogar na costa de Deus, que pra eles ninguém sabe se existe, se não existe, se tá lá ou não tá, o que vai acontecer depois, não interessa. Hoje em dia nem inferno existe mais. Sim. Hoje você pode fazer o que você quiser na sua vida e chega lá, se arrependeu de verdade, acabou, vai pro céu, Já pronto, era, acabou. Não é assim, a gente sabe que não é dessa forma, né? Que ao longo do tempo se perdeu muitos valores. Hoje em dia é que nem o Dri fala muito isso, né? Quando tudo é vamos dar o exemplo da família e vale pra tudo. Quando tudo é família, nada é família. Ou seja, se um casal de homossexuais é família, um casal de hétero também é família. Então, se os dois são família, o que é família? Se tudo é igual. Se um casal de árvore é família, e aí? Um casal de como a gente já citou, né, nos coisas passadas. Então, como que funciona? Como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? E é isso que eles pregam. Hoje não existe mais o certo e errado. Não existe o certo e errado. Existe você ser feliz. Se você tá feliz... E aí acontece ótimo. As coisas que acontecem, que a gente viu esses tempos. Gente que tava num hotel fazendo coisa errada com uma outra mulher que não era a mulher dele. Brincaram, pelo que eu entendi, que a mulher dele tava subindo no quarto que ele tava. O que ele fez? Tentou pular de uma janela, de uma sacada para outra. Do 5º andar, o cara tentou pular de uma sacada na sacada de baixo, pra mulher não ver que ele tava com uma outra mulher no quarto fazendo coisa errada. Aí você fala, valeu a pena? Né? Tipo assim, vou ser feliz ao ponto de por uma bobagem, uma besteira, uma escolha totalmente errada que eu tive, perdeu a vida, cara. O moleque tinha 23 anos, tava começando a vida agora. E aí? Não, ele é santo, ele tava feliz e tal. Beleza, e o cara morreu, e aí? Agora vai ficar... E a família? E a mãe dele? E a esposa dele? E a filha? Ele tinha uma filha pequenininha, que não era filho da esposa dele. E aí? Como que fica? Que exemplo que ele deixou? Um exemplo de um cara... ele era MC, ele fazia isso e fazia aquilo. Tá, e morreu por causa que tava traindo a esposa e foi tentar pular de uma janela para outra. Não tô julgando, tô só contando os fatos que vale a pena a gente ter essa vida tão liberal que a gente acha que a gente quer ter, que a gente perde o controle da vida, gente. Quando a gente começa a querer moldar muito no mundo, a gente perde a mão, a gente perde o sentido das coisas. Então, o que acho que São Paulo quis dizer aqui com não vos conformeis também é isso, né? Tipo assim, o mundo vai oferecer só coisa boa. A gente tá aí pra ver isso. Boa entre aspas, que te dá um prazer imediato. Mas e aí depois? E depois quando você tiver 50 anos? Quando você tiver 60 anos? Você aproveitou a vida quando tinha jovem, agora você vai colher o que você plantou. Eu sempre tenho medo disso, cara, sabe? Do que eu tenho medo? Quando acontece uma fatalidade assim, e é algo que é inesperado, mas que pode acontecer, por exemplo, com um amigo meu. Eu sempre tenho medo de, se acontecer isso com um amigo meu, se ele morrer de repente, novo, será que eu vou conseguir dormir tranquilo? Não tô pensando no cara, porque é muito fácil também a gente julgar o cara. Falar, pô, não, vida desregrada, álcool, MD, essas drogas sintéticas, isso aí mexe com a cabeça, a pessoa pula, sabe? É muito fácil atirar a pedra. Mas o que eu penso é assim, e o amigo? Quem que dorme tranquilo? Será que eu dormiria tranquilo assim? Pô, eu tentei ajudar, eu tentei guiar ele por um caminho bom e ele escolheu o ruim. Ou será que eu vou dormir com aquele peso na consciência? Tipo, não, eu incentivei, eu comprei a droga pra ele usar. Fui eu que fui lá e paguei o quarto, fui eu, entendeu? É isso que a gente tem que também tomar esse cuidado. Eu sempre penso isso. Quem que tá do meu lado? Meus irmãos de comunidade, a minha esposa, a minha filha, minha mãe, o meu irmão, a minha irmã. Essas pessoas, estou cuidando delas? Porque se acontecer alguma fatalidade e tipo alguma que morra cedo ou que adoeça ou que alguma coisa assim, eu não posso ficar com remorso, entendeu? Eu tenho que pensar, eu tentei ajudar essa pessoa,
Eu tentei guiar ela para o caminho que eu acho que é certo. O que acontece nesse caso são aqueles exemplos que eu falei, né? O cara acendeu muito rápido. O exemplo dele era o cara que tava lá na ponta, estouradaço, usando MD, usando droga, não sei o quê. E aí ele se perdeu. E os caras do lado, provavelmente, tinham um ou outro tentando puxar ele pro lado bom? Não sei. Talvez a maioria estivesse tentando só aproveitar aquele instante. Aquele dinheiro que vem, entendeu? Mas são os exemplos. Uma vez eu vi um jogador de futebol falando isso. Ele falou, ó, tava na base lá, tal, fui pra um timinho mais ou menos, ganhava 8 mil por mês. Do nada, comecei a ganhar 80 mil por mês. E depois 1 milhão por mês. E eu era novo, com 20 anos. Eu não tava preparado. Ninguém tá, velho, pra essas coisas, entendeu? Ninguém assim, se você não tiver essa base que eu falei em Deus, os seus irmãos, e aí, saindo um pouco também da nossa comunidade, se você é católico, não entre com seus irmãos católicos, sabe? Sempre tem um grupo jovem, sempre tem outro jovem do lado tentando seguir o mesmo caminho. Se esforce para achar essas pessoas, porque se você não tiver essa base, você não tá preparado. Se você jogar bola agora, do nada você ganha 80, 1 milhão, cara, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai usar droga. Porque o seu parâmetro é o cara que tá lá, entendeu? Com jatinho, balada, entendeu? E é por isso que balada tem muita gente, cara. Porque é o que todo mundo quer, é aquele instante, né? Sim, porque daí você tem o dinheiro e você começa a comprar o que você quer, e daí você vai comprando, vai adquirindo as coisas, e chega uma hora que aquilo já não satisfaz mais. E daí o vazio que você sente, que deveria ser Deus na sua vida, você começa a preencher com outras coisas, que vai chegar uma hora que nada mais vai te suprir, nada mais vai te satisfazer, que é a hora que o pessoal entra em desespero, tira a própria vida, ou acaba se enterrando mais em drogas ainda, né? Então é essa consciência que a gente tem que ter, que o centro da nossa vida tem que ser Deus, independente de onde a gente estiver. Sim, e aí eu acho que a gente já pode ir caminhando pro fim. E aí eu peguei, eu tinha colocado aqui, se a gente continuar, na verdade, né, falando o versículo que o Will leu no começo, ele continua assim, ó, mas não vos conformeis com o mundo, mas transformar a nós, renovando a nossa maneira de pensar e julgar. E o que a gente fez aqui? A gente deu o olhar que nós temos transformados na palavra de Deus, com os exemplos que a gente tem na comunidade, do que a gente vê no mundo. Pra gente o quê? A gente conseguir distinguir o que é certo e o que é errado na nossa visão católica, cristã católica, né? E aí ele continua: para que possais distinguir o que é a vontade de Deus e saber o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Ou seja, quando a gente se aproxima de Deus, da verdade, que Deus fala que Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente vê isso e vê o mundo, a gente facilmente, mas assim, bater o olho, a gente já sabe o que está errado, né? Não que a gente faça o certo também, mas a gente já sabe, assim, poxa, esse lugar aqui não é um ambiente para eu, católico, estar. É um ambiente que pode ser que não esteja nada. Um exemplo, a gente vai sair e comer um lanche num barzinho. É um lugar para um cristão católico estar. Falando nisso, eu lembro de uma vez que a gente foi sair, comer alguma coisa, a gente queria ir num lugar que tinha aberto, que tinha karaokê aqui na cidade. E a gente queria ir porque era da hora, era legal. Aí, com o pessoal daqui. Aí a gente passou lá na frente e a gente falou assim: deixa quieto, vamos em outro lugar. Mas aí eu te lanço a pergunta, e eu vou deixar essa pergunta pra todo mundo aí. Será que não era pra gente estar lá também? Pensei isso agora. Não, muitas vezes o Adriatson... Será que você não estaria evangelizando? Exato. Lá? Será que você não seria São Francisco de Assis indo lá nesse lugar e mostrando? Já isso aí também. Talvez sim, talvez não, né? Talvez, será que não era pra gente estar lá? Talvez, mas é uma coisa que o Dri sempre alerta também, né? Não é porque a gente tá ali, agora eu vou enfiar a Bíblia debaixo do braço pra uma balada.
E era E até assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, entendeu? Sim, e era até uma coisa que eu coloquei aqui, porque quando a gente conhece Jesus e tem esse ânimo de querer levar e tal, a gente tem que tomar muito cuidado para não virar aquele cara chato que fica assim, viu, mas você tá fazendo coisa errada, o que é isso aí? Não, você tem que fazer tal coisa, não é assim que vive, e não sei o que. Então a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado para não ser esse moralista, para depois não cair num exemplo, num contra-testemunho e afastar a pessoa da igreja. Não é nem Então, isso, né? Você acaba se tornando o julgador. o julgador, exatamente. Se nem Jesus julgou. É tudo, na Quanto verdade, mais é tudo balanceado. Essa palavra que eu estava tentando encontrar. Porque o que acontece? Você não pode ser o moralista que aponta o erro, mas você também não pode deixar o seu irmão no erro. Você não pode ser o Você que não omite. pode ir o isentão. Você não pode se omitir. Mas então, aí que tá. É tudo, você tem que saber balancear. Mas eu acredito que essa casca, essa experiência, você adquire vivendo, cara. Então você tá em Deus, você vê todo mundo em Deus, você vê como o seu irmão corrige o outro, como se portar, por exemplo, em um ambiente que não seria pra gente estar, mas a gente está lá, né? Muitas vezes a gente vai, e como se portar, mas tudo isso é casca que você cria vivendo mesmo. Sim, tem muito sim. que E fazer. esse basicamente é o nosso carisma, né? Levar Ir o ao amor, mundo, né? e levar o amor, né? Então vamos chegando ao fim aqui desse bate-papo, foi muito produtivo, a gente conversou muito sobre isso, né? A gente pensou até que não ia dar tanto pano pra manga, essa expressão que eu gosto muito, que a minha avó usava. E talvez seja o episódio mais longo que a gente tenha. Esperamos que você tenha entendido o que nós queremos, o que a gente quis colocar aqui pra você, né? Que a gente trouxe exemplos e colocou à luz daquilo que nós vivemos, aquilo que a igreja nos diz, que é o que é verdade, o que é correto seguir. Eu faço um convite para você aí que está nos assistindo, que passe para um amigo que não concorda com nada, aquele cara que você sabe, aquela mulher que você sabe que vai ouvir e vai achar um absurdo o que eles estão falando, mas é isso que a gente quer chegar àquelas pessoas que não concordam mesmo, para que elas pelo menos tenham um contato, né? Nosso objetivo não é o like, nosso objetivo não é o view, não é ser famoso no YouTube, não é nada disso. Nosso objetivo é levar as pessoas mais próximas a Jesus. Esse é o nosso objetivo. Então, se você tem um amigo que vai assistir isso e vai ficar inconformado, vai achar que a gente está totalmente errado, é para ele que você tem que passar esse vídeo. A gente faz esse apelo e nos siga aí nas redes sociais e dá aquele joinha legal para também o YouTube, né? A gente depende que ele ache que nós somos relevantes ao ponto de mostrar para mais pessoas, né? Se inscreva no canal, não vai esquecer. Comente, deixe sua opinião desse novo formato aí, desse novo ambiente que a gente criou aqui, desse cenário maravilhoso aqui. E acho que podemos encerrar. Carol, suas considerações finais? E ative o sininho. Só faltou isso. E nos siga lá no Instagram, Peregrinos do Amor _oficial, curta a nossa página no Facebook. E o sininho, de novo, não esquece de ativar para você poder receber todos os vídeos nossos e não perder nenhuma programação. É isso aí. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.